Já pensou se isso vira moda e, de repente, alguns pastores ali, ele, em vez de chamar, ô diácono, pelo amor de Deus, tira esses meninos daqui, ele começa a chamar mais para perto, né? Isso é muito interessante, pastor. E isso também entra na questão da igreja desenvolver também tarefas específicas para a criança, né? Porque criança é criança, né? Criança não é bagunceira, é que a criança ela precisa de ferramentas para captar a atenção dela, né? Atividades dirigidas. Então, vai aí também um despertar, né? Se a sua igreja ainda não tem um ministério infantil, é tão importante, invista, vale a pena. E, ao meu ver, o ministério mais importante da igreja é o infantil. O coração da criança é de quem chega primeiro. É verdade. Essa criança, com certeza, vai ficar marcada, tanto quanto essa mãe, de forma positiva. E a criança, ela é o maior investimento. Criança não fala mal de pastor. Criança não se rebelia contra pastor. Criança é a essência. Criança é fiel, né? Isso, Criança é transparente. Criança... Só que eu tenho dito isso, eu trabalho em defesa da criança, né, na cidade, e eu tenho dito que, infelizmente, na grande maioria do nosso segmento evangélico, criança não é prioridade ainda, porque criança não é dizimista. Criança não é prioridade na política, porque criança não vota. É verdade. Então, quando a gente entender o investimento na vida da criança, entender a essência do que é isso. Eu sou pai, eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 15 e defendo várias crianças que são, muitas das vezes, vítimas de pedofilia, de maus tratos na cidade. E eu sei o que eu estou dizendo. Então, a criança precisa a gente precisa dar uma atenção maior à criança, principalmente nas igrejas. Precisa ser prioridade. Eu tenho hoje a agenda cancelada em algumas igrejas, porque quando eu me convidam para pregar, perguntam, você vai falar sobre aquele assunto? O assunto é a defesa da criança, o combate à pedofilia. Fala, claro, eu não vou à igreja hoje se não for para falar sobre isso. Ah, deixa um outro tempo, a gente marca depois. É cancelado a agenda, foi cancelado duas já. E é uma situação que muitas vezes acontece dentro da igreja, né, pastor? Dentro da igreja. Nós tivemos em outubro, eu estive aqui no programa há um tempo atrás, depois disso instalou uma outra operação em Brité, que na operação em outubro prendeu 12 pedófilos, entre eles 2 pastores da cidade. A realidade nossa é uma realidade que você não viu em lugar nenhum. É uma epidemia. E esse fato da criança, quando eu vejo uma acolhida dessa de um professor a uma criança, meu coração fica muito feliz. E o meu sonho é que as igrejas, as entidades de classe, terceiro setor, se abram para entender a importância que é o cuidado da criança como igreja. Eu sou fruto de igreja. A criança está fazendo bagunça. Quem nunca foi criança? Quem nunca fez uma bagunça? E se não tiver algo que a direcione, né, com certeza ela vai tumultuar a programação do adulto. Ela sente do lado do adulto e assista um culto igual um adulto, né? Isso não existe. É adequar, mas cuidar do departamento da criança. Não é fazer o quartinho, o porão, colocar a criança lá com pão com salame. Um tanto de brinquedo. Que suque e fachar. Não, é criar realmente, treinar, capacitar e trabalhar a criança, entendendo que a criança ela tem condições, sim, de interpretar na linguagem dela, no contexto dela, para que seja realmente... Eu estou aqui como exemplo disso, fruto de escola bíblica dominical, fruto de grupo de crianças. Fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Eu também sou então, eu tenho experiência disso. Eu também. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei o que eu estou falando. E o investimento, ele é assim, investimento principalmente às igrejas. Há um alerta aqui para as igrejas. Precisamos de trabalhar assuntos que ainda é tabu, como assuntos de pedofilia, maus tratos, um tabu. Nós não estamos em tempo de orar. Vou orar para não ter maus tratos. Vou orar porque eu descobri que o cara é pedófilo. Vou orar porque a mulher está sendo vítima de violência do marido. Não, é disque denúncia. É 181, é disque 100. É denunciar para que seja orar punido. E denunciar, né? Isso, orar e denunciar. É tipo isso. Contextualizando aqui o versículo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.